O título da palestra que eu quero compartilhar com todos é A Corrupção Institucionalizada e o Livro de Praxes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para a introdução dessa palestra, eu quero ler com todos Isaías 1:21, abre aspas. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Fecha aspas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem arrecadado bilhões de dólares anualmente. E neste ano que se passou, 2025, ela arrecadou quase que 3 bilhões de dólares no mundo inteiro, uma instituição que ela conta com cerca de 22 milhões e 700 mil membros e ao redor do mundo. Porém, esses recursos, eles desaparecem, né? Sem que os membros saibam, na realidade, para onde foram. E existe um livro, né, muito escondido, que nenhum membro tem acesso, que se chama Livro de Praxes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Aonde ali, né, é registrado as praxes que a liderança, né, estabeleceu justamente para os obreiros, né, que se encontram, né, sob, abre aspas, o guarda-chuva, fecha aspas, da corporação. E os absurdos que tem ali, né, nós iremos agora explanar, né, com detalhes o avanço voraz da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a carteira dos seus membros, né? E depois, né, que nós terminarmos, fica a pergunta, né? Todo o dinheiro arrecadado realmente vai para, abre aspas, obra de Deus, fecha aspas. E então, essa é a pergunta-chave, né? Será que algum dia, né, o dinheiro dos iludidos doadores será suficiente para cobrir tanta mordomia? Vamos ver aqui, né, sobre a questão do dízimo, que é rezado nesse livro de praxes, né, nessa cartilha que eles estabeleceram. E no livro de praxes, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lemos, abre aspas, o plano idealizado por Deus para a manutenção de sua igreja aqui na terra é por meio dos dízimos e das ofertas voluntárias de seu povo. O dízimo é a principal fonte de recursos para que a igreja possa cumprir com a comissão de proclamar o evangelho a todo o mundo. É então o que reza aqui, né? E eles utilizam, né, a Bíblia, né, para endossar isso, Malaquias 3:10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ainda lemos, né, o seguinte: o dízimo é a principal fonte de recursos para que, abre aspas, a igreja, fecha aspas, possa cumprir com a comissão de proclamar o evangelho a todo mundo. Certo, o dízimo é para que a igreja, no caso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, leve o evangelho a todo mundo. Porém, seguros da profunda e eficiente lavagem cerebral, né, feita nos membros, eles ousam afirmar no mesmo manual o seguinte: todos os dízimos serão enviados à tesouraria da Associação Missão e, abre aspas, em nenhuma circunstância serão retidos na igreja local para seu uso, fecha aspas. Perceberam? Então aqui, né, eles estão tão seguros, né, de que os membros, né, não vão fazer perguntas, que afirmam que apesar dos dízimos serem separados, né, por, abre aspas, Deus, fecha aspas, para serem, né,
usados na, abre aspas, igreja, fecha aspas, eles devem ser enviados para outro lugar e bem longe, né, dos olhos de todos os doadores e jamais ficar na igreja local. Então, esse, né, é um engano, um cinismo e a dissimulação feita em nome de Deus, né? Se é um sistema, né, que justamente abre as portas para a corrupção, é um sistema que distancia, né, o doador do recebedor, né? E nunca, né, é o bastante. E se você não conhece, né, a IASD, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou fosse recém-batizado, poderia pensar, então, que os dízimos vão manter sua igreja depois de retornarem das associações, missões, né? Mas nós sabemos, né, que jamais eles retornam. Mas, por um motivo que nenhum matemático pode explicar, esses milhões, bilhões, fazendo uma estimativa, né, modesta, quando pensamos no número de adventistas do sétimo dia, né, como já dissemos, 22 milhões e 700 mil membros ao redor do mundo, não são suficientes, né? É preciso doar mais ainda para, abre aspas, Deus. E então, né, na continuação, lemos, né, no manual, né, que é uma cartilha da IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma vez que os dízimos estão reservados para um uso especial e sagrado, abre aspas, é evidente, fecha aspas, que são necessárias ofertas voluntárias para financiar muitas outras funções da, abre aspas, obra, fecha aspas. Então, duas perguntas devem ser feitas a todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia agora, sem medo, né, de ser declarado, abre aspas, apóstata, fecha aspas, ou, abre aspas, inimigo da verdade, fecha aspas, ou, abre aspas, seguidor de Satanás, fecha aspas. Que uso, abre aspas, especial e sagrado, fecha aspas, seria esse? Você já doou 10% do salário para manter a igreja. Não apenas você, mas milhões de adventistas do sétimo dia ao redor do mundo. Mas esse dinheiro não pode ser usado para manter essa mesma igreja para a qual você tão honestamente doou. Você então deverá se virar e desembolsar ainda mais. Existe alguma equação que justifique esse raciocínio? Só eles sabem usar, né? E continuando, usando sua capacidade impressionante de transformar dinheiro e promessas e qualquer questionamento em maldição, a IASD, né, que é uma abreviatura para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, consegue fazer, né, aparentemente sumir, né? Veremos mais à frente, de acordo com o mesmo manual, para onde todo esse dinheiro vai. Todo o montante mensal arrecadado em dízimos e também ofertas, né? E lançando mão, né, da pressão psicológica, medo, disparam pedidos de mais dinheiro, vulgo ofertas que, segundo eles, são mais do que necessários para a mesma, abre aspas, obra, fecha aspas, a qual os dízimos são destinados como, abre aspas, fonte de recursos, fecha aspas. E nos cérebros lavados infantis restará apenas a vaga esperança de que você doou para Deus. E ele certamente o recompensará, né? E por si só, né? É condenável, né, essa ideia, porque com Deus não se faz barganha, né? Porém, a única certeza é que não lhe restará nada na carteira, né? Vejam agora a lista de ofertas que, de acordo com o manual da IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, você ainda deverá desembolsar. O suposto destino das mesmas está descrito abaixo de cada uma. Ofertas da escola sabatina,
que são os famosos fundos de inversão da escola sabatina. Todos os recursos, né, do fundo de inversão da escola sabatina pertencem à Associação Geral e estão destinados a fazer parte do Fundo Mundial para Missões. 22,5% do fundo de inversão destina-se a projetos de evangelismo, de penetração ao evangelismo nas grandes cidades, distribuídos como se segue, né? Vamos ver aqui. Os adventistas sabem muito bem que o evangelismo de penetração é feito pelos próprios membros, nas pequenas ou grandes cidades, e eles não recebem um centavo sequer para nada. A Associação Geral divide 22,5% entre as diferentes divisões proporcionalmente à sua base anual de subvenções, né? Divide o quê? Para quê? Com quem? Quanto é 22,5% em moeda corrente? Alguém já te explicou onde estão os números e a prestação de contas? Então, nós vemos aqui, né? Justamente esse detalhe, né? Esse fundo de penetração não vem nem um centavo para quem realmente realiza essa tarefa, que são os membros das igrejas locais, né? Os projetos beneficiados com este fundo devem ser votados anualmente pela comissão diretiva da divisão. Você já viu algum, abre aspas, projeto, fecha aspas, desses prontos? Quando alguém quer fazer ou melhor, quando alguém quer fazer uma igreja, um projeto de evangelismo ou ainda uma melhoria qualquer em sua igreja, tem de se virar e fazer mutirões, mendigando moedas aqui e acolá, apesar de já ter doado muitas ofertas e dízimo, né? E diga-se de passagens, né? As pasteladas, né, que se faz para vender nas igrejas para arrecadar fundos, né? Justamente contrário aos conselhos do Espírito de Profecia, porque uma que pastel faz mal para a saúde e não se deve vender nada para arrecadar dinheiro na igreja, né? Isso é contra os conselhos do Espírito de Profecia, porque nós devemos fazer doação voluntária e por amor, né? E não em troca de alguma coisa, né? E então, abre aspas, a casa do tesouro está cheia, mas os pobres membros não podem usar nada, fecha aspas. E ofertas natalícias de gratidão. Periodicamente, né, se apresenta na escola sabatina um apelo especial indicando ser apropriado dar uma oferta especial para as missões como agradecimento por mais um ano de vida com as bênçãos de Deus. Sem dúvida alguma, né, o que os adventistas do sétimo dia mais ouvem são incontáveis apelos, né, para darem mais dinheiro. Só não vem o dinheiro, né, sendo aplicado em nada à sua volta, né? Quem manda os adventistas do sétimo dia fazerem aniversário, agora tem de pagar. Oferta pró-flagelados. Oferta anual, né? Um sábado por ano se alçará uma oferta na hora do culto divino, denominado de oferta pró-flagelados. A data, né, será incluída, né, no calendário de dias e ofertas especiais votado pela divisão, né? Mais uma oferta. Quantos flagelados você conhece que foram ajudados com essa oferta? Mais uma vez, ninguém pode usar os recursos da, abre aspas, Casa do Tesouro, fecha aspas. E o jeito, né, é ficar catando migalhas aqui e ali, né? E, na verdade, né, você é que torna, né, um flagelado, ou melhor, na verdade, você é que se torna, né, um flagelado, ou melhor, abre aspas, depenado em nome de Deus, fecha aspas, né?
E aqui eu abro um parênteses, né, para dizer que eu fui diretor de um grupo na cidade de Morungaba, né, perto de Itatiba, aonde ali havia 28 membros. Tá? E no espaço de um ano, nós enviamos para a associação cerca de 24 mil reais, né? E mais na igreja local, no mesmo ano, só ficou 900 reais no caixa da igreja, né? Então nós vemos aí essa desproporcionalidade, né? Que quem gera os recursos fica com quase nada, né? E o montante maior vai tudo para a organização, né? E aqui fala sobre o propósito, né? Esta oferta será usada como uma ajuda temporária em caso de emergências, para aliviar as necessidades humanas, incluindo cuidado médico, alimento, vestuário e habitação. Não beneficiará as entidades denominacionais. Onde já foi aplicada, alguém pode me dizer? É cansativo, mas tenho que repetir. Os pobres e esfolados membros têm de fazer vaquinhas mais uma vez. Promoção, né? A Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, será responsável por preparar os materiais de promoção. As organizações da ADRA, na divisão, promoverão esta oferta em seus territórios. Distribuição. A soma total de oferta, né, será informada à Associação Geral e 50% da mesma voltará à divisão para uso da ADRA. 50% voltará à divisão para uso da ADRA. Misericórdia, Senhor. Será que ninguém percebe? Se é para as obras de assistência social, por que raios, né, tem de mandar metade para a sede mundial dos Estados Unidos da América? Seja honesto consigo mesmo ao menos uma vez na vida. Para onde vai os outros 50%? Vai para qualquer lugar, menos para, abre aspas, a igreja local, fecha aspas, onde as necessidades realmente existem, né? Ofertas especiais. Ofertas especiais. Quando se anuncia e promove uma oferta específica no momento do culto divino para esse dia, o total da oferta, incluindo não apenas as ofertas entregues através de envelopes especiais preparados para a ocasião, bem como toda oferta avulsa recebida nas salvas, será incluída na oferta específica, né, desse dia. Então, aqui, né, nós vemos justamente as inúmeras ofertas, né, que se pede. Agora, aqui, né, nós temos uma outra manobra anual que se chama recolta. Então você pensa que acabou, que já doou o suficiente. Não, não, basta. Não, não, não basta, né? Você precisa doar mais. Deus está te ajudando tanto, né? Qual o problema em passar necessidade nada mais para, abre aspas, Deus, fecha aspas. Então, vá logo recoltar, seu preguiçoso. E aqui, então, continua, né, a exploração, né? E então, né, a recolta, ela é anual, aonde, né, eu fiz parte da igreja, né, e da igreja de Bauru, que eu resido em Bauru, né, já saí da igreja há cerca de 14 anos, né, vai para 15 anos, que graças a Deus estou fora dessa exploração, enganação. E eu me lembro muito bem, né, que quando tinha a recolta, tinha uma determinada irmã, já falecida, irmã Geni, que ela tinha uma rua inteira, Araújo Leite, que ninguém poderia ir recoltar lá, porque ela já tinha as pessoas nessa rua que doava todo ano, dinheiro de recolta, né? E então, né, eu me lembro muito bem que um ano dessas recoltas
foi usado o Hospital do Pênfigo, em Mato Grosso, onde, né, tinha um folheto com aquelas crianças com aquela doença terrível do fogo selvagem, né? Era tipo uma queimadura no corpo, aonde mostrava-se esse folheto para arrecadar recursos, né, assistenciais para o Hospital do Pênfigo, né? Do qual, né, a minha mãe veio a saber, né, que no caso um pastor foi fazer uma ligação da casa onde ela estava em Ourinhos para certificar de uma determinada pessoa que disse que tinha autorização para recoltar o ano inteiro. E ali minha mãe presenciou isso, né? Ela foi testemunha ocular. O pastor então ligou para o diretor do Hospital do Pênfigo, no Mato Grosso, para falar com ele se ele tinha dado autorização a determinada pessoa a recoltar o ano todo. Do qual, né, com muita surpresa, minha mãe encarou aquilo, que esse diretor do Hospital do Pênfigo, no Mato Grosso, ele disse que não recebia recolta de estado nenhum, a não ser do estado dele, né? Quer dizer que era uma propaganda enganosa, né, que a associação fazia, do qual usava o Hospital do Pênfigo, mas, na verdade, o recurso não ia para lá, né? Agora a pergunta, para onde ia, então, esse recurso? Essa é a pergunta-chave que justamente nós nunca iremos saber, né? Mas pelo manual da igreja, nós iremos aqui, né, pelo justamente esse livro de praxes, saber para onde vai, né? E então os pastores têm que trocar de carro, né, e morar em casas melhores, né? Pois isso, né, é um treino para quando eles forem morar nas, abre aspas, mansões celestiais, fecha aspas. Então, aqui, né, o plano da recolta. A campanha da recolta deve ser realizada anualmente em todas as uniões e divisões. Abre aspas, deve ser, fecha aspas. Não é uma opção, é uma obrigação. Campanha, as datas para a campanha anual da recolta, né, serão fixadas pela comissão diretiva de cada união. Eles marcam, né, então, as datas, né, fixam, né, os calendários, arrumam aqueles envelopes baratos e depois recolhem todo o dinheiro. Você já viu algum deles pedindo nas ruas? Departamento responsável, Departamento de Escola Sabatina e Ministério Pessoal, terá a responsabilidade de traçar os planos gerais e promover as campanhas da recolta, trabalhando em estreita cooperação com a tesouraria e todos os níveis da igreja, né? E continuando, né? Os departamentos das igrejas locais, né? Eles terão todas as responsabilidades, ou seja, mais uma vez os, abre aspas, levitas modernos, fecha aspas, eles dizem que são, né? Cruzam os braços enquanto que os membros leigos fazem todo o serviço. E então é aquilo que eu já disse, né? Na palestra Lavagem Cerebral, né? Que quando eu levei minha carta de remoção como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entre muitas coisas, né, que o ancião disse para mim, que a organização adventista era uma organização perfeita, né? Então, perfeita para a liderança, né? Que não levanta uma unha para nada, porque quem constrói as igrejas são os membros, quem coloca os bancos na igreja são os membros, quem vai atrás das pessoas para dar estudos bíblicos são os membros, e aqui, né, inclui-se, né, a recolta, né, são os membros que fazem, e eles pouco fazem ou nada fazem, né? Tem um rol de mordomias que aqui vem relacionado a essas mordomias que nós vamos aqui, né, explanar mais adiante. Os membros, né, só não terão, né, uma responsabilidade, né, a de dar destino ao dinheiro recolhido, né? Essa tarefa será desempenhada, né, somente pelos pastores e departamentais, né? Ou seja, os levitas modernos,
né? E então, né, é justamente, né, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o membro ele tem apenas dois direitos, né? O direito de trabalhar de graça, né, para a corporação, através dos cargos, né, que são colocados nas costas dos membros, né? Eu mesmo tive vários cargos ali, e no caso, né, devolver o dízimo e ofertas direitinho, né? E no caso, como justamente nós vemos no Estado, né? Nós só temos dois direitos: pagar os impostos direitinho e votar, né? E assim é a organização IASD, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui tem um momento de reflexão. Os levitas no passado, né, eles eram responsáveis por 100% dos trabalhos envolvendo a, abre aspas, obra, fecha aspas, por assim dizer. E, naturalmente, né, absorviam 100% dos recursos dedicados a eles. Porém, o que vemos atualmente é que 99,99% dos trabalhos realizados nos templos, né, sendo realizados, executados por membros leigos, enquanto que 100% de tudo arrecadado vai para os responsáveis por apenas 0,01% dos serviços realizados, né? Então é como os nossos parlamentares no Congresso, né? Que eles trabalham cerca de 2 horas por semana nas sessões, né? E que no caso são 4 semanas o mês, né? Que no caso aí daria 16 horas por mês de trabalho, né? E ganham cerca, os deputados, 44 mil reais, né? Por mês, fora os benefícios e a corrupção por fora, né? E aqui nós vemos também esses líderes, né? Pouco faz ou nada faz e recebe tudo, né? Trocando em miúdos. Hoje, quem menos faz, abre aspas, embolsa, abre aspas, tudo. Em 1 Coríntios 9,13, lemos, abre aspas, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Porém, em Hebreus 13, 10, nós lemos, abre aspas, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, né? E administração, os fundos da recolta, né, serão administrados pela divisão. Mas que novidade, né? Contra outra, vai. Então, aqui nós vemos que o emprego dos fundos de recolta, os fundos provenientes da campanha da recolta, devem ser usados para, em primeiro lugar, ajudar a mitigar as necessidades humanitárias ao redor do mundo. Agora a pergunta, né? Quais? Só se for as necessidades dos pastores e líderes, né? Eles devem achar que é desumano se hospedarem em um hotel quatro estrelas, né? Então é um festival, né, de mordomias que eles têm. E então, né, o que você vai ver agora é um festival de mordomia só comparável àquelas dadas aos nobres franceses, né? Antes da Revolução e nossos queridos, entre aspas, parlamentares, né? E então aqui vamos colocar aqui, né? É importante lembrar, né, que todas essas regalias, né, são recebidas além do salário com carteira assinada que os pastores e departamentais têm com 13º, férias, etc., né? Então, o próprio sistema, né, ele dá condição, né? Não vou dizer que são todos, mas vamos colocar aí 99% deles, né? Dá condição de um pastor, um departamental, um obreiro, né? Começar o seu ministério sem fazer nada, levar esse ministério, né? Não fazendo nada, né? Porque ele não visita ninguém,
só prega nas igrejas, né? Tem férias, folgas semanais, né? E ele ainda aposenta com duas aposentadorias, uma pelo INSS e outra pelo IAJAS, né? E continua, né, o resto da vida não fazendo nada, nenhuma chácara aí que ele compra no final da carreira ou antes mesmo, né? E ali numa rede ele passa o restante da vida sem fazer nada, sem ter movido uma unha para nada, né? E os auxílios concedidos aos obreiros, auxílio de aluguel e moradia. Auxílio de aluguel. A obra é responsável por prover aos obreiros solteiros e aos chefes de família uma residência adequada ao tamanho de seu grupo familiar, esposas e filhos dependentes, obedecendo os seguintes critérios, né? Escolha da residência. Se a organização ou instituição onde o obreiro serve não possuir uma residência disponível, procurará ou autorizará o obreiro a procurar uma residência dentro dos parâmetros e valores estabelecidos pela Comissão Regional de Aluguéis da União. Sabemos bem, né, que esses aluguéis são sempre nas áreas, né, mais caras da cidade, né? E certa vez eu, em uma dessas reuniões administrativas, eu questionei, né, o tesoureiro, justamente sobre essas mordomias, né? E ele me respondeu que justamente o pastor tinha que representar bem a igreja, né? E compensação ao obreiro que reside em uma residência de sua propriedade, né? Então, se ele justamente reside em uma residência que é propriedade dele, né? O lógico seria ele não receber aluguel nenhum. Mas nós vamos ver que ele recebe benefício ainda, né? Sobre a propriedade que é dele, né? E que ele mora nela. Então aqui diz, né? Poderá ser concedida uma compensação ao obreiro que for autorizado a viver em uma residência de sua propriedade. Então veja só, né? Mesmo se ele já tiver residência na cidade onde trabalha, ainda assim receberá uma, abre aspas, compensação, fecha aspas, por morar em sua própria casa, ou seja, receberá o auxílio aluguel, mesmo tendo casa própria, né? Então, nós podemos ver que tempos atrás o senador Gerson Camata do Espírito Santo, né, ele foi denunciado, né, por esta prática, né? E ele se acabou em lágrimas, né, na tribuna do Congresso, tamanha vergonha que passou, né? E os pastores adventistas, né? Será que eles sentem ao menos remorso, né? Para que, né, um obreiro, ou melhor, para que um obreiro seja autorizado a residir em sua própria casa, deve haver interesse mútuo das partes. A obra não pode obrigar o obreiro a viver em sua casa, né? Então aqui, atenção, obreiros, vocês não podem morar em suas próprias casas para economizar nada para a, abre aspas, obra, fecha aspas. Se insistir, nós vamos te pagar para você aprender o que é trabalhar para uma multinacional rica que não está nem aí para o dinheiro dos outros, né? Então aqui, né, aqui nós estamos justamente satirizando, né, que é uma piada o que eles fazem com o dinheiro dos membros, né? O obreiro que desejar comprar ou construir uma casa com o propósito de viver nela e receber uma compensação, deverá ter a aprovação antecipada da administração da organização ou instituição onde serve, entre aspas, né? E continuando, né, você pode tomar o dinheiro emprestado em algum banco e depois, abre aspas, compensação, fecha aspas, paga o empréstimo. E aqui, né, daí depois é só alugar a casa construída com o dinheiro da, abre aspas, obra, fecha aspas, e lucrar ainda mais, né, com essa manobra feita pelos espertalhões, né?
abre aspas, representantes de, abre aspas, Deus, fecha aspas, e que querem muito levar o evangelho aos perdidos, né? E para, né, ajudar a cobrir as despesas de manutenção e conservação da casa própria, que são de responsabilidade exclusiva do obreiro, ser-lhe-á concedida a cada 12 meses um adicional equivalente a 50% do valor da compensação mensal, né? Então aqui nós vemos, né, que graças a Deus que eu não estou ali, né? Porque a gente vê essas distorções aqui, né? Que eles terão que prestar conta de cada centavo desse dinheiro, porque é utilizado o nome santo de Deus ainda, né? Para fazerem, né? Abre aspas, essas palhaçadas que eles fazem, né? E além, né, de construir a casa para o, abre aspas, agraciado da obra, fecha aspas, alugar, ainda por cima paga a manutenção da casa alugada, né? Então, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente pensa nos mínimos detalhes quando o assunto é gastar. Afinal, se o dinheiro vem fácil mesmo, para que economizar, né? Então, as despesas normais de condomínio serão reembolsadas aos obreiros. As despesas resultantes de reformas, pinturas ou benfeitorias no imóvel serão de responsabilidade do obreiro. As taxas de água, esgoto, imposto sobre a propriedade serão reembolsadas naquelas regiões e na mesma proporção onde a obra, entre aspas, né, por exigência das leis do mercado, paga também tais impostos aos donos das outras, né, casas alugadas. Então, ou seja, né, tudo será pago pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, ou seja, pelos seus membros, né, porque a própria organização não gera recurso nenhum, né? E a mesma igreja que quer muito levar o evangelho ao mundo, meus amigos. Estão vendo porque o dinheiro nunca será o bastante? Compensação do imposto de renda sobre a ajuda de aluguel, né? Quando o obreiro tiver que pagar imposto de renda em virtude do recebimento da ajuda de aluguel ou da ajuda de casa própria, receberá mensalmente um reembolso com base na diferença entre o imposto de renda retido, né, sobre o total dos rendimentos exclusivamente pagos pelas organizações denominacionais e o imposto de renda devido, excluindo, né, as ajudas de aluguel ou aluguel da residência própria, né? Então eles pensam em tudo, né? E nós que pensávamos que os nossos políticos esbanjavam dinheiro público, né? Agora vamos aqui à assistência médica, né? Gerais. Os obreiros e seus dependentes diretos que necessitarem de atenção ou tratamento médico, odontológico, né? Hospitalar ou farmacêutico, poderão ser amparados pelos benefícios desse regulamento. Viu só? Os irmãozinhos que bancam suas mordomias morrendo nos corredores dos hospitais públicos, né? Dependentes diretos do chefe de família, entende-se por dependentes diretos do obreiro classificado como chefe de família, seu cônjuge e aos filhos que dependam, né, dele. No caso dos filhos, né, a assistência médica será otorgada até o dia em que completem, né, 18 anos ou, se forem estudantes, durante todo o tempo em que receberem a bolsa educacional regularmente, né? E aqui então, né, os filhos, né, que ficarem inválidos antes de completarem 18 anos receberão a ajuda médica enquanto a invalidez perdurar e permanecerem sendo solteiros e dependentes do chefe de família. Isso fora os benefícios do INSS, né? É simplesmente impossível encontrar tanta mordomia em qualquer outro lugar do mundo, né?
Licença maternidade ou paternidade. A licença maternidade ou paternidade, né, será concedida de acordo com o que estabelece a legislação de cada país. Seguro médico ou plano de assistência à saúde. Os obreiros em atividade ou jubilados que desejarem ter um seguro médico pré-pago ou plano de assistência à saúde para si ou seus dependentes receberão um reembolso de até 75% da quota mensal de manutenção de tal seguro ou plano, mais 75% das despesas médicas e hospitalares, né? Odontológicas ou farmacêuticas que o seguro ou plano não cobrir, com as limitações previstas neste regulamento. E aqui nós podemos ver que nem depois de aposentados, né, eles justamente largam de receber benefícios, né, despesas de viagem para obter atenção médica. Se um obreiro necessitar viajar para outra cidade, localizada a mais de 50 quilômetros do lugar onde vive, para conseguir atenção médica ou hospitalar, né? Pode ir se tratar longe, né? Que a IAS de Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Ou seja, seus membros, né? Paga. Agora, né? Só se você for um, abre aspas, ministro, né? De Deus, fecha aspas, é claro, né? E se você for um membro, terá o, abre aspas, maravilhoso, abençoado, fecha aspas, direito de pagar a conta, né? Ou justamente se consultar no SUS, né? Sistema Único de Saúde. Ajuda para tratamento médico realizado fora da divisão. Quando um obreiro precisar submeter-se a tratamento médico fora do território da divisão, a porcentagem de reembolso da assistência médica será de até 75% do que houvesse, né, custado o tratamento no país onde serve, ou 75% do custo do país onde fez o tratamento. Será concedido um reembolso, né, por pessoa e por ano civil de até 75% das despesas odontológicas anuais. A ajuda máxima a ser concedida por família e por ano civil sobre despesas de odontológica, né, será de até 50% das despesas dos aparelhos e de até 75% das despesas do tratamento, né? Então, veja bem, se esse tratamento ele custa R$ 1.000, né? Nós vemos aqui que R$ 750 será pago, né, pela corporação, né? E apenas R$ 250 sairá do bolso, né, desse obreiro aí, entre aspas, né? Aparelho, né? Se for R$ 2.000, ele é reembolsado em R$ 1.000, né? E isso aí eu estou ainda falando em valores baixos, né? Porque um tratamento odontológico hoje, ele custa caro, né? E então é para manter o sorriso, né? Eles justamente fazem isso para manter um sorriso cínico no púlpito da igreja na hora de pedir mais dinheiro. Centros, agora nós vamos aqui para outra mordomia, centros de vida saudável e clínicas de tratamentos naturais, que são os spas, né? E aqui os obreiros que, por prescrição médica, necessitarem dos serviços de uma instituição de tratamento naturais, poderão receber um reembolso de até 75% das despesas do tratamento, desde que a instituição pertença à igreja. Considera-se que 30% da fatura total correspondente a despesas de hospedagem e os 70% restantes, sobre os quais se considerar ajuda às despesas do tratamento, né? Então, essa é de doer o calo, né? Eles pagam o spa, mas só se ele pertencer à igreja, ou a algum chefão dela, é óbvio, né? Mas se ele pertence à igreja, obra, entre aspas, por que deve ser pago?
é, abre aspas, obra, fecha aspas, pagando para ela mesma? Ou será mais, abre aspas, conversa para boi dormir? Fecha aspas. Então, exames médicos periódicos. Os obreiros e seus cônjuges serão autorizados a submeter-se a exames médicos periódicos preventivos pagos pela organização ou instituição onde serve, conforme segue. Então, aqui, né, o exame consistirá de uma revisão médica completa, incluindo os exames físicos, as provas de diagnóstico e as análises de laboratório que o médico examinador considerar essenciais. O médico examinador deve fazer este exame de maneira completa, incluindo procedimentos que poderiam identificar os sinais precoces de uma enfermidade ou os fatores de risco presentes que possam ser atendidos a tempo. Tratamentos. O custo de qualquer tratamento decorrente dos resultados do exame médico periódico será reembolsado como qualquer outra despesa médica. Plano de bolsas educacionais. Outra mordomia. Cursos para os que poderão ser concedidos bolsas. As bolsas cobrem somente os cursos regulares de estudo de cada um dos seguintes níveis de ensino: primário, secundário e terciário universitário, né? Ou seja, você paga a escola dos filhos, de pastor, da pré-escola até a faculdade, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, né, para dizer aos irmãos que eu fiz faculdade de pedagogia, sou professor hoje, mas eu fiz faculdade pelo FIES, né, que é um plano do governo, que depois de 1 ano e meio de formado, você começa, então, a pagar essas prestações ao banco, né? E aqui então diz, né? E os filhos dos membros doadores, a palavra mais adequada é, abre aspas, dane-se, fecha aspas. E quem se qualifica para receber a bolsa? Só estão habilitados a receber bolsas de estudo os filhos de obreiros chefes de família que estão em atividade ou são beneficiários do PPG e AJA, né? Desde que frequente instituições educacionais adventistas, sejam solteiros e dependentes, e estejam dentro dos limites da idade dos demais requisitos exigidos pelo regulamento. Os filhos acima mencionados estão habilitados a receber a bolsa educacional até o dia do 18º aniversário, 18 anos, independentemente de ser ou não membro batizado, né? Então, aqui essa mordomia se estende até a filhos de obreiro que nem adventista é, né? Então, agora, seja sincero, né? Seu filho tem alguma mordomia como esta? Ele estuda em escola particular ou pública? Reparou que abre aspas, obra, fecha aspas, paga mesmo para pessoas não batizadas, né? Como já dissemos, pessoas que nem adventista não é, né? Ele basta ser filho de obreiro que ele tem esse benefício, né? Ou seja, né, o abre aspas, manual, fecha aspas, abre precedente para mais gente, né? Justamente está ali, né, sendo beneficiado. Ajuda de leitura ou equipamento profissional. Os obreiros poderão receber um reembolso de até 50% das despesas anuais de leitura ou equipamento profissional, quando for necessário efetuar a compra de equipamentos caros. A ajuda do ano em curso poderá ser concedida, bem como antecipada a correspondente, ou melhor, antecipada a correspondente do seguinte ano, né? E aqui então fica a questão, né? E os irmãos pregando com a Bíblia e saliva não têm direito nem para comprar um ventilador para a igreja local? É como disse, né? Um conhecido, né? Essa obra, né? Ela é uma mãe mesmo, né?
E agora, né, deem uma olhada nos seguros, né? Ajuda para contingência, seguro contra acidentes, morte acidental e roubo de efeitos pessoais. As organizações e instituições denominacionais devem assegurar de forma permanente, durante as 24 horas do dia, a todos seus obreiros, esposas e filhos dependentes contra acidentes de viagens, né? Roubo do seu carro, se ocorrer, e morte acidental, né? Abro um parênteses aqui, que em 2005, né, eu estava um pouco apertado financeiramente, deixei de pagar o seguro do meu carro, e 3 meses que eu deixei de pagar o meu seguro, me roubaram o carro e até hoje eu não recuperei esse carro, né? Agora eles têm essa mordomia aqui, né? Tudo deles é assegurado. Seguro de propriedade pessoais. As organizações e instituições poderão conceder aos obreiros que solicitarem um reembolso de até 50% do custo do prêmio de um seguro de propriedades pessoais, móveis e efeitos do lar, excluídos os bens de raízes, até um montante assegurado de US$ 10.000. Regulamento para o uso de veículos de propriedade da igreja. A igreja prefere, né, que o veículo seja propriedade do obreiro e conceder-lhe, né, uma compensação para ajudá-lo a cobrir as despesas de uso em serviço, né, depreciação e seguro. E aí vai mais dinheiro. Quando é que eles vão aprender, né, o que é, abre aspas, corte de gasto e maximização de resultados, fecha aspas, né? Seguro de veículos. Devido aos riscos e responsabilidades decorrentes de acidentes que afetam tanto ao proprietário do veículo como à igreja, todos os obreiros deverão assegurar seus veículos contra danos causados a terceiros, além do seguro obrigatório exigido em alguns países. As organizações e instituição pagarão, em todos os casos, quer o veículo do obreiro tenha sido autorizado ou não, 100% desse seguro adicional contra danos a terceiros, né? Então é muita brecha, né, para a desonestidade, né? Como diz o ditado, que em cofre aberto até santo cai, né? Em Jeremias 17:5, né, lemos, abre aspas, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e fecha aspas, né, reembolso de despesas por viagem de longa distância. Os obreiros autorizados a usar, né, o seu automóvel para viagens de longa distância, em lugar do avião ou outros meios de transporte, ser-lhes-á permitido informar, né, as despesas, né? Mais dinheiro, mais brechas, né? Então, todas as organizações e instituições denominacionais farão uma reserva em seu orçamento anual para cobrir as despesas previstas nesses regulamentos. E então, né, viu só, né, qual é o uso, abre aspas, especial e sagrado, fecha aspas, feito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com seus dízimos e ofertas, né? Não meus, né? E nem para quem eu estou me dirigindo, porque estamos fora, né, dessa palhaçada, entre aspas, né? Continua. Para finalizar, né, me responda. Existirá algum dia no mundo dízimos e ofertas suficientes para pagar todas essas mordomias para um número cada vez maior de sanguessugas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O que tem a ver essas regalias com a pregação do Evangelho ao redor do mundo? Para os que estão na IASD, né? Por favor, abram os seus olhos, né? Seus dízimos e ofertas, né, são usados para várias outras finalidades, né? Tudo com a desculpa de que estão sendo usados unicamente na pregação do Evangelho, né? E aqui, né, entramos então em algumas corrupções da corporação, né, além da corrupção legalizada, né? Existem outras corrupções, né?
da IASD, né? E aqui nós vamos ver, né, justamente o livro, né, que faz muitas revelações sobre a demissão, né, de um dos presidentes da igreja, que foi Falkenberg, Robert Falkenberg, um presidente da Conferência Geral, né, com uma obscura história de enriquecimento ilícito, né? E o ex-auditor da Conferência Geral, David Dennis, no seu livro, fala do avião de propriedade particular do presidente Falkenberg, né, comprado solicitando doações de membros da igreja, né? E esse, justamente, avião é um bimotor Cessna 402 de 10 lugares, né, que custou apenas a bagatela de US$ 1 milhão, né? E o caráter, né, do presidente Falkenberg ficou a descoberto na acusação do jornal, abre aspas, Los Angeles Times, fecha aspas, né? E em que noticia viagens pelo mundo acompanhado do presidente da divisão norte-americana, Alfred McCreary, e suas mulheres, com despesas e salários pagos, né, de abre aspas, fundo de estudantes pobres, fecha aspas. E quem esteve numa capela restrita da Conferência Geral contou ao Dennis Meyer que Falkenberg se desculpou publicamente dessa desonestidade praticada, noticiada no Jornal da Califórnia. E na crise da renúncia do presidente Falkenberg, o website, né, da Conferência Geral publicou abertamente, né, os desvários financeiros do presidente, até que percebeu que estava dando abre aspas, tiro no pé, fecha aspas. Noticiou, né, que Falkenberg saiu viajando pelo mundo com o, abre aspas, amigo, fecha aspas, que o ameaçava, né? Mr. Moore, né, o nome dele, procurando empréstimos para pagar uma dívida, né? E entre o pessoal que trabalhava na Conferência Geral, correu notícias que Falkenberg e Mr. Moore tinham ido ao Brasil, né, ver, né, se conseguiria dinheiro, né, com o diretor da Golden Cross, né, que é o próprio Milton Afonso, né, dono da Golden Cross, isso na época, né? E uma grande serralheria, né, ou melhor, uma grande serraria doada por um membro da igreja, avaliada nos anos 70 em 14 milhões de dólares, depois de várias injeções de capital pela Conferência Geral, acabou indo à falência, né? O tesoureiro era o sogro de Falkenberg, né? E então, né, esses homens, eles não são administradores, né? E, aliás, né, eles dão verdadeiros shows de incompetência, né? Eu me lembro muito bem de um pastor, né, que eu fui comportor, diretor de comportagem, né? E ele faliu os céus e eles transferiram esse pastor para uma igreja local, né? E apesar, né, que ali falência é muito difícil, né? Porque eles injetam o dinheiro de doação de membros que de boa fé, né? Eles não levantam uma unha para arrecadar esses dinheiros, né? Porque eles não são como uma empresa, né? Que tem que ter uma boa gestão, né? Na compra dos materiais, no pagamento de funcionários, né? E também na venda, né, daquilo que se produz para que tenha bons lucros, né? No caso deles, né, eles não são administradores, estão administrando dinheiro de doação e o que vem fácil, vai fácil, né? Diga-se de passagem que, no caso, teve um pastor, né, que foi diretor da Casa Publicadora Brasileira, que ele deu um prejuízo, né, de R$ 1 milhão para a Casa Publicadora,
justamente porque ele teve a ideia mirabolante de colocar as revistas Nosso Amiguinho nas bancas, não deu certo. Isso gerou R$ 1 milhão de reais de prejuízo para a Casa Publicadora Brasileira. Um outro pastor, né, que foi presidente da divisão sul-americana, ele deu um prejuízo de 5 milhões de reais, né, e só foi transferido para outro lugar, né? Quando que um executivo, né, se ele der um prejuízo desse para uma empresa, ele vai para o olho da rua, né? Não é transferido para outra função, né? E aqui ainda coloca, né, que o Los Angeles Times, de 9 de fevereiro de 1999, fez graves acusações contra o presidente da Conferência Geral, Falkenberg, né? E então aqui, né, comenta ainda que o sonho faraônico, né, de Falkenberg é que fez surgir a Escola Superior de Aviação da Andrews University, onde se encontram mais aviões 10 para treinar pilotos para as grandes companhias aéreas, né, do que em todos os campos missionários da Igreja Adventista no mundo. E então aqui nós vemos as denúncias, né, de Dennis, ou melhor, David Dennis, né, o autor. Ele é ex-auditor-chefe, né, da Conferência Geral, e que ele, né, resolveu, né, colocar a boca no trombone sobre as maracutaias, né, da organização adventista, né? Ele esteve ali por cerca de 12 anos, né? E, no caso, ele justamente foi impedido, né, de falar, né, do que acontecia ali, porque a igreja, né, ela gastou cerca de 6 milhões de dólares para fechar a boca, né, desse auditor, mas ele pôde escrever um livro sobre isso, né? E no livro, né, da auditoria de David Dennis, ele, abre aspas, menciona fatos específicos e nomes, fecha aspas, né? A forma impressa do livro não está sobre as restrições legais que garantem os, abre aspas, segredos profissionais, fecha aspas, ou seja, os podres, né, da corporação, né, consagrados pela lei americana. A Conferência Geral gastou, né, como já disse, 6 milhões de dólares com advogados para impedir David Dennis revelar os segredos profissionais no tribunal. O cerne da defesa era não tornar público práticas eclesiásticas, né, sob a alegação que um tribunal não teria condições de apreciar matéria de caráter religioso. A principal queixa de David Dennis é a proteção sistemática e automática que a administração oferece aos corruptos, sempre, né, quando surge um novo caso, né? E sobre a verdade, né, sobre essa verdade, né, Ennis Meyer teria muito a revelar, né? Outra denúncia que David Dennis apresenta contra a organização adventista é a sistemática difamação contra alguém que é riscado da igreja, né? Conta que encontrou ex-colegas da Conferência Geral, né, do supermercado, e constatou que colegas de trabalho que antes eram amigos levavam os carrinhos de compras apressadamente para o caixa para não encontrá-lo, né? David Dennis, né, no vídeo, fala dos milhões de dólares que os administradores se locupletam, né, no sistema hospitalar. Hospitais que estão na sombra de, abre aspas, entidades missionárias, fecha aspas, que são usados, né, para enriquecer os administradores da igreja. Revela que nos hospitais adventistas os salários são maiores que nas mais famosas instituições hospitalares nos Estados Unidos. Fala sobre as uniões, que são milhões de dólares jogados fora, uma boa parte do dízimo é empregado em um nível burocrático que não tem nenhum valor prático, a execração pública de ex-membros da Igreja Adventista é uma das reminiscências, né,
de uma seita que jamais deveria acontecer numa igreja chamada cristã. Enes Meyer estava numa agência, né, de passagem em São Paulo, quando encontrou um ex-pastor que teve a desgraça de ser acusado de adultério, né? E então é assim que eles fazem, né? Eles defamam aqueles que acordam e vê, né, justamente de perto, né, essas aberrações, corrupções abertas, né? E então eles justamente, né, entre aspas, queimam a pessoa de todas as formas, né? E uma das acusações, né, justamente feita, né, feita justamente por esse auditor, né, que saiu, né, no jornal, né, o seguinte, né, é, justamente notícias, né, de desfalques só chegam pelos jornais, né, como no caso do Los Angeles Times, denuncia, né, abre aspas, empréstimo, fecha aspas, de 150 mil dólares ao presidente da divisão norte-americana, Alfred McCrory, né, que já morreu, sem juros e sem prazo para devolver, como se a igreja fosse uma casa de crédito para os administradores, né? Então aqui, né, nós vemos toda essa, né, corrupção interna, né, que justamente os membros estão alheios à situação, né? Mas Deus tem o seu tempo, né, de revelar toda essa enganação, né? Que Deus possa abrir os olhos daqueles que estão lá e que possam acordar enquanto é tempo. Amém.